Meus amigos, boa noite os presentes e boa noite àqueles que nos acompanham através da rede social, o Facebook. Antes de começarmos a nossa palestra de hoje, que tem como tema a fé que transporta montanhas, eu queria lembrar que nós estamos bem próximo do nosso 6º Natal sem fome. Esse 6º ano que nós fazemos essa atividade, que é a doação de cestas básicas aos nossos irmãos, os mais necessitados. Portanto, eu peço àqueles que possam ou que queiram nos ajudar doando cestas básicas, que o façam para que nós possamos, pelo menos, não matar a fome ou resolver o problema da fome, mas pelo menos darmos um Natal mais alegre, mais digno a essas famílias tão pobres que com certeza não têm o alimento, e nós podemos juntos suprir esse momento tão importante que é o Natal. Os locais de entrega são aqui no Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, e pode ser lá no centro, na Assistec, Rua João Condé, número 15. A doação também pode ser feita através de dinheiro. Muitas vezes as pessoas não têm tempo para fazer a compra, e aí pode ser feito através do depósito na conta Agência 3211, Bradesco, e a conta corrente 8213, dígito 9. E de antemão, desde já eu agradeço àqueles que com certeza poderão ou podem nos ajudar. E esse tema que nós escolhemos para hoje, que tem como o principal fator, que é a fé, essa fé que a gente tanto comenta, fala, busca, e pouco entendemos o que seja verdadeiramente ela. A doutrina espírita, ela diz que fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Como é uma doutrina que se estabelece pelos três pilares de sua sustentação basilar, é verdade o que ela diz. Por quê? Porque ela é ciência. A ciência, com certeza, ela só trabalha com a comprovação daquilo que ela defende. Consequentemente, a doutrina espírita também segue essa orientação. Ela é filosofia que significa amor ao conhecimento, que tem todas as bases de toda a história da humanidade, e também ela é de natureza religiosa no que diz respeito ao fator moral, e nós somos cristãos, porque temos Jesus como nosso guia e modelo. E ele diz aqui, em qualquer época, que se houver qualquer modificação em termos de ciência ou da filosofia, ou até mesmo da crença religiosa, nós devemos seguir e jamais sermos radicais ou fanáticos acerca do que vem a ser essa fé. Fé, para o nosso conhecimento, ela significa confiança em si mesmo. A fé não é só uma crença, né? A crença é aquilo que a gente tem hoje, amanhã pode não ter. Eu acredito hoje, amanhã eu posso não acreditar mais. É bem diferente da fé. E as pessoas fazem uma aproximação de realidade quando na nossa compreensão ela não existe. A fé é harmonia, a fé é comunhão e, sobretudo, confiança, como eu disse, em você, confiança na vida e, sobretudo, confiança em Deus, independente do que venha acontecer, de como você esteja. Essa fé que ela traz para nós o sentido da felicidade. Porque a fé humana, que é muito importante a gente frisar, ela apenas se limita àquilo que nos dá o sentido do prazer.
O prazer é algo mais extemporâneo, é algo mais ligado às nossas necessidades exteriores. Mas a fé divina é aquela que traz para nós a verdadeira felicidade. Então, o que muitas vezes a gente não entende, quando o próprio Jesus falava que a fé é aquela que transporta a montanha, imagina-se que ela é movida por uma força, e aí entra o magnetismo. O magnetismo ele tem o poder tanto de atração como de repulsão. O magnetismo humano é uma força que caracteriza pelo poder mental. E todos nós temos esse poder e muitas vezes não temos a menor ideia que temos. A capacidade de criar, a capacidade de transformar através do pensamento é maior do que nós podemos imaginar. E quando esse pensamento ele está em comunhão com um pensamento maior, que é o pensamento de Deus, nós nos potencializamos de uma maneira bem maior, ou de uma proporção muito maior do que nós possamos imaginar. Então, essa fé ela tem tudo a ver com o magnetismo. E o magnetismo, hoje, é a base de toda a nossa realidade no que diz respeito aos estudos que nós fazemos aqui no Chico Xavier. Com a encarnação, a reencarnação, a infância não é mais considerada o início da vida, e sim a continuação da nossa encarnação anterior. A nossa família não é um conjunto aleatório de pessoas que se uniram ao acaso por laços afetivos, e sim um agrupamento de espíritos unidos por laços kármicos. As situações que vamos encontrar no decorrer da vida não são casuais, e sim reflexos, retornos, consequências, decorrências de nossos atos passados, necessidades para o nosso projeto evolucional ou evolutivo espiritual. O que ele quer dizer é que a vida não é um acaso. Muitas vezes nós temos conflitos enormes dentro do nosso meio, até mesmo no convívio familiar, e não entendemos que todo o projeto da vida não decorre a partir do instante que nós nascemos na experiência terrena que estamos vivendo, que nós somos espíritos reencarnacionistas, que temos histórias e muitas histórias passadas que se vinculam ao momento presente e que precisam ser trabalhadas, tratadas e, sobretudo, entendidas. E aí surgem exatamente os conflitos existenciais. Por que eu estou nessa família? Por que eu tenho esse parente? Por que eu tenho que conviver com esse tipo de dificuldade, seja ela qual for? Mas tudo isso está dentro de uma programação já pré-determinada. E, consequentemente, você fez parte desta programação, de maneira direta ou indireta, consciente ou inconscientemente, você está vivendo o melhor que você poderia viver. Por isso que Chico dizia aí, nasceste na família que escolheste e ocupas o corpo necessário para o teu processo evolutivo. Então, não adianta a gente querer lutar ou querer conflitar uma coisa que é tão óbvia como é a vida de cada um de nós. E aí, a gente precisa, a partir de então, alimentar esse sistema de fé, como eu disse, não apenas uma crença, mas uma coisa que seja de natureza muito forte e que esteja íncita dentro de cada um de nós. Em 1943, Emmanuel, ele emitiu uma mensagem que foi psicografada pelas abençoadas mãos do médium Chico Xavier. E ele diz assim: a estrada é longa e a tempestade muitas vezes provoca ameaças e sofrimentos, mas o sinal do Senhor ainda é o Calvário. Não haverá aurora sem noite, ressurreição sem morte dolorosa, sementes mortas, árvores vivas. O que Emmanuel diz nessa linda mensagem
com tanta sabedoria, ele nos mostra que a vida é uma luta constante, que o mundo que nós vivemos é um mundo que nos convida a todos os instantes vivenciar esses nossos instantes dentro do processo evolutivo, que não tem sido fácil, as reparações, as provas, essas experiências que nos, a cada momento, fustigam, nos impõem a tomarmos determinados rumos. Tudo isso não é uma punição, não é um castigo, e muito menos um esquecimento de Deus para conosco. Todos esses momentos e todas essas passagens, elas têm um significado que é o nosso processo evolutivo. Muitas vezes nós estamos sofrendo, estamos nos sentindo para baixo, magoados, mas talvez seja esse momento o momento mais interessante na nossa vida. Talvez ele nos estimule a buscar algo que até então nós não havíamos buscado, porque a luta é grande, e sem luta ninguém cresce, sem desafios não há vitória. Todos os momentos da vida a gente tem que estar sempre pronto para esses desafios. A vida na Terra é um curso de resistência espiritual. Isso eles dizem e comprovam dentro das experiências que nós vamos vivendo. Ou seja, um curso. O que é um curso? O curso é um momento de estudo, é um momento de aprendizagem, onde você tem que trabalhar a sua resistência espiritual. Porque muitas vezes a gente diz, eu tenho um espírito, mas eu não tenho um espírito, eu sou um espírito. A minha natureza é espiritual, eu estou aqui temporariamente vivendo uma experiência que me convida a um processo de transformação. E para que eu possa, neste planeta, vivenciar essa experiência, eu tenho que me submeter às condições deste planeta. E como eu disse anteriormente, um planeta de provas, um planeta de reparações, um planeta onde tudo ainda é muito difícil, porque ainda há uma prevalecência muito grande de sentimentos negativos, como o ódio, a inveja, a raiva, a maledicência. E tudo isso é matéria para se trabalhar. E não é fácil a gente sobreviver em meio a tantos conflitos, quando muitas vezes nos falta força interior, e essa força é exatamente essa fé que se estabelece dentro da nossa essência. Não é acreditar porque tenho que acreditar, não é aquela fé que se vincula ao movimento religioso, que você vai, reza, pede e sai dali na certeza de que você alcançou. Não, gente, a luta é outra. O que a gente tem que entender é, como ele disse, a resistência espiritual. A gente tem que pedir força para a gente poder ir à luta. Não é o confronto, não é se degladiar com o projeto ou com o processo, mas com sabedoria, saber lidar com as adversidades. Nós não nascemos e não estamos aqui para perder e muito menos para sofrer. Muitas vezes o mundo é um vale de lágrimas. Não, um vale de lágrimas para quem quer chorar. Então a gente tem que entender que vão ter momentos difíceis, claro, nós temos que passar por eles, mas eles são necessários. São momentos de depuração, como nós vamos ver no transcorrer dessa nossa apresentação. Então, ele fala aqui, sementes mortas, árvores vivas. A semente, para germinar, luta enfrentando a escuridão da terra. Sendo enterrada viva, resiste ao calor do sol, às intempéries, à chuva, à tempestade, enfim, tudo lhe parece hostil. Mas ela tem o seu papel a cumprir, porque ela é a semente. Eu costumo sempre dizer, ela na nossa mão, por mais que a gente guarde, por mais que a gente ampare e proteja, ela não tem como frutificar. O que a gente tem que fazer com a semente é devolvê-la ou lhe entregar à terra. Portanto, por sermos criados simples e ignorantes, somos como sementes plantadas no solo da vida. Ele fazendo uma alusão exatamente a essa semente. Todos nós estamos aqui fazendo essa depuração da resistência espiritual, consequentemente nós estamos vivendo o papel de uma semente, lutando contra as adversidades, buscando através da resistência, muitas vezes do conflito, das grandes dificuldades que nos são apresentadas, mas como a semente, ela está lá no solo escuro,
com muito sacrifício, com muita força, mas ela não perde o seu sentido, o seu objetivo de semente, porque dentro dela existe uma árvore que precisa crescer, como existe dentro de nós um espírito que precisa também crescer. E a gente tem que passar por tudo isso, vencendo essas tempestades. Como ele disse, o caminho, ele está sempre nos cobrando um comportamento. Mas eu sempre digo, nunca brigue contra a tempestade, porque ela é voraz, ela é devoradora, ela é forte. Ao invés de você brigar com ela, procura um abrigo, porque a tempestade passa, como todas as tempestades têm passado. No capítulo 1 do livro que nós estamos estudando nas quintas, entre a terra e o céu, esse capítulo ele fala em torno da prece. Eu fiz questão de tirar essa parte aqui para fazer exatamente uma comparação com o que nós observamos agora. E ele começa dizendo, o ministro Clarencio, todo desejo é fonte de poder. Tudo aquilo que a gente deseja, a gente pode. É o que eu sempre digo, Deus não nos permitiria sonhar e desejar se nós não pudéssemos realizar os nossos sonhos e os nossos desejos. Mas a gente tem que entender que não podemos nos fixar e manter apenas no desejo. Mais do que um desejo, nós precisamos de uma ação, de um trabalho, de uma vontade e, sobretudo, de uma fé verdadeira, para que nós possamos fazer valer e dar força aos nossos desejos e transformá-los em realidade. Mas para tanto é preciso que a gente tenha disciplina e força interior. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. A planta, a própria natureza, que parece ser uma coisa tão inerte e sem sentido, mas ele mostra aqui, ela tem um sentido, ela tem um objetivo. Imagine nós, que somos os principais seres da criação, mas todo pedido, aí o Hilário, que ali se encontrava, ele diz, mas todo pedido reclama quem ouça. Muitas vezes a gente tem que saber a quem está pedindo, para onde está indo esse pedido. Quem teria respondido aos clamores, né, sem palavras da planta? Quem está ouvindo essa planta que precisa se desenvolver e frutificar? E ele responde tranquilo, a lei, como representação de nosso Pai Celestial, manifesta-se em tudo e em todos, através dos múltiplos agentes que a servem. A gente muitas vezes se sente tão sozinho, tão desamparado. Veja que a planta, ela tem toda uma força, uma série de fatores que estão interagindo para que ela cumpra com a sua missão, que é crescer, se desenvolver e multiplicar. Imagine nós, né? No caso em que nos reportamos, o sol sustentou o vegetal, conferindo-lhe recursos para alcançar os objetivos que se propunha atingir. O sol fazendo a sua parte, através da sua luz irradiante, da sua energia, ela dá à planta a força para que ela cumpra com o seu desiderato, a sua função, que é crescer e frutificar. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atende às criaturas. Veja que a natureza, ela trabalha com a própria natureza, todos ajudam, né? Eu vejo, você imagine uma floresta, todos trabalham em pró do sistema. As plantas servem os animais mantêm as plantas, o sol vem ali para trazer a sua energia, a chuva para fertilizar, cada um cumprindo com o seu papel. A mesma coisa somos nós, um para com o outro. Estamos dentro do mesmo sistema, e imprimindo significativa entonação da voz, ele se emociona ao falar sobre isso, e realmente é digno de uma emoção. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atende às criaturas, assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força,
Temo igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. Da bênção, do socorro e do esclarecimento. São fatores importantíssimos para a nossa interação e evolução como seres encarnados. E aqui ele continua dizendo: Deus não se arrepende de nenhum de nós. Apesar das nossas imperfeições, Ele nos criou perfeito como Ele. E a gente ainda muitas vezes ouve falar: Deus castiga, Deus não está satisfeito. Deus não se manifesta de nenhuma maneira com relação a nós, porque Ele nos criou segundo a sua imagem, segundo a sua própria semelhança. Nós somos a perfeição de um ser perfeito. Lógico que Ele, por ser absoluto e nós relativos, ainda temos para com Ele uma distância muito grande. Nós não vamos chegar a ser Deus, mas lutamos para nos aproximar de Deus. E o que a gente precisa para tal? Seguir as leis. E a lei maior que a lei de Deus, quando dela nós nos afastamos, nos incorremos nos erros, segundo os Espíritos disseram. Para você saber que está em desatino ou contrariando a lei de Deus, você percebe que você começa a incorrer nos erros, nas dificuldades, nos conflitos. Por quê? Porque Deus usou uma única força para criar a todos nós, que é a força do amor. E onde existe amor, existe fé, existe união, existe uma perfeição que só Ele sabe como ela se considera, como ela se estabelece na vida de todos nós. Emmanuel, em seus brilhantes pronunciamentos, ele diz: para auxiliar, sem dúvida, é preciso que você olhe para o lado, mas para ter fé, é imprescindível que você olhe para dentro e para cima. Então, o que a gente precisa entender é que nós necessitamos da nossa convivência, nos ajudarmos uns aos outros. Independente da condição social, independente de qualquer outro fator. É muito importante estendermos as mãos para o lado, pois assim podemos amparar o próximo, que sempre deve estar ao nosso lado. Mas temos que entender que a força vem do alto, através do nosso próprio entendimento e do nosso recolhimento. E é quando a gente entende o porquê ele disse que essa fé, ela tem a força de transportar a montanha. Quem sabe se essa montanha não é uma alusão à montanha do sermão, quando a gente precisa entender que para alcançarmos o cimo, ou ponto mais alto desta montanha, através das bem-aventuranças, teremos que ter, sobretudo, uma fé, não apenas uma crença. A fé é uma força que tem que ser crescente e espontânea. Não adianta você querer ter uma fé induzida, obrigada, provocada, porque ela se transforma apenas numa crença. Quando aquilo que você imaginava ou aquilo que você esperava deixa de existir, a fé juntamente também deixa de existir. É diferente da confiança. A confiança, ela supera todos os fatores da vida, quer seja positivo, quer seja negativo, ela permanece viva, lhe dando sempre o sentido da conquista que você busca. E ele continua: no mundo espiritual, as decepções para quem vive adiando decisão de imprimir um novo curso à própria existência costumam ser muito duras. E aí agora a gente precisa parar para fazer uma reflexão. Vivemos numa crença que tudo que a gente espera da vida futura, principalmente após aquilo que nós chamamos de morte, vai ser bem diferente daquilo que nós estamos vivendo como experiência aqui. E ele aqui diz que a vida é uma continuação. No mundo espiritual, nós vamos dar sentido e continuidade àquilo que nós teríamos que cumprir aqui. A vida não cessa,
A vida é fonte eterna e a morte é o jogo escuro da ilusão. A gente tem que entender isso. Por isso que eu sempre digo, se você tem que fazer alguma coisa por você, faça agora. Porque o ontem já foi, o amanhã ainda será, mas tudo que você é, tudo que você precisa fazer e ser é o agora. E é nesse instante que você precisa compor todo o seu projeto e dar sentido àquilo que é o motivo, ou que foi o motivo da sua existência aqui. A situação do espírito no mundo espiritual é aquela que ele mesmo preparou para si na vida terrena. Então tudo que eu fiz aqui, irei continuar fazendo lá. Por quê? Porque esses processos, eles não podem ser interrompidos. Evitamos adiar as coisas da vida material. A gente não adia um negócio, um movimento financeiro, um evento, um encontro, mas as coisas espirituais sempre ficam para depois. Eu era para ter ido para a casa espírita, mas me faltou disposição. Todas as vezes que chega aquela hora de ir, falta a vontade. É claro, se ele traz na natureza íntima o desejo de não querer ir, todas as forças vão trabalhar nesse sentido. Mas vejam que a gente gasta um tempo enorme, não querendo dizer que não devemos ter as nossas obrigações e com os compromissos que temos aqui na vida material. Mas a gente tem feito muito pouco para a nossa realidade espiritual. Quem se prepara para uma viagem como esta? Quase ninguém. E aí vem exatamente a grande dificuldade quando lá chegarmos, porque começam a surgir os conflitos de natureza interior. Por que eu não fiz? Por que eu não perdoei? Por que eu não amei mais? Por que eu não cuidei mais? E, consequentemente, isso arroja para dentro dele um sentimento de culpa. E isso faz com que o espírito permaneça um bom tempo, como ele disse aqui, costumam ser muito duras. E ele sofre por uma coisa que ele poderia ter feito e ele não fez. Quanto mais demorarmos em combater os nossos defeitos, mais sofreremos as consequências e mais rigorosa e árdua será a reparação. Aí ele falava de uma maneira bem objetiva: reconcilia-te com teu inimigo enquanto tu estás a caminho. Que caminho é esse? Que inimigo é esse? É exatamente aquele que Emmanuel nos citou no início dessa nossa conversa. O caminho é o caminho da própria evolução, é o caminho da ascensão, da libertação. Todos nós estamos lutando todos os dias para nos libertar desta condição tão limítrofe que é a condição humana. Não é fácil um espírito que nasceu e foi criado para ser livre, porque nós somos um ser inteligente da criação. A criação, ela abrange toda a obra de Deus. Por isso que Jesus diz: vós sois Deus. Ou seja, nós estamos em Deus e Deus está em nós. E por que é que eu não sinto Deus? Porque eu não me reconcilio com o meu inimigo. Quem é esse inimigo? Sou eu mesmo. Com os meus problemas, com os meus conflitos, com as minhas culpas, isso gera as minhas dificuldades. O mal faz muito barulho na terra, porque os bons são tímidos. Geralmente a gente vê isso de uma forma tão evidente. A timidez, essa ausência da ação, deixa que o mal ele tome um espaço muito maior do que deveria. Então, o objetivo do Espiritismo não é apenas nos mostrar o mundo espiritual, como muita gente pensa, mas nos preparar para uma vida que continua aonde nós estivermos. Eu acho fantástico quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, porque ela é uma doutrina de esperança.
Nada para ela é definitivo, tudo se move. É como o próprio Lavoisier disse de uma maneira tão brilhante: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o Espiritismo cai em cheio dentro desse pensamento. Tudo é transformação. A cada momento nós estamos promovendo essa transformação interior. Mas em que sentido nós estamos seguindo esse projeto de transformação? Será que nós estamos seguindo horizontalmente ou verticalmente? Isso aí é uma condição de cada um. Porque a vida, ela não é uma coxa de retalho. Ela é formada por um tecido cujos fios estão todos entrelaçados. Por isso não existe céu nem inferno. Porque a gente acha que a vida ela é compartilhada em cada instante da nossa experiência, onde essas partes são diferentes uma da outra. A vida é uma continuação. Tudo que eu estou vivendo aqui, eu vou continuar vivendo aonde eu estiver. Por isso que as pessoas muitas vezes me perguntam: desde onde é que está o meu familiar, ou a pessoa que eu amo, que morreu, que desencarnou? Eu digo, é a coisa mais fácil do mundo responder essa sua pergunta. Ela vai estar aonde a sua consciência lhe cabe, aonde para ela é o melhor. Certa vez perguntaram a Chico: Chico, e se houvesse a Terceira Guerra Mundial e fosse destruído todo o planeta, para onde nós iríamos? Chico sorriu e disse: Deus arruma um lugar para nós. Isso você pode ter certeza. Ele sabe onde colocar cada um de nós. Por isso que ele diz: você está no lugar que você deveria estar. Agora é preciso que você tenha consciência disso. Por isso que não cabe a revolta. Aí vem exatamente a fé. A fé é esse fator que precisa ser fortalecido dentro de você. Está sendo difícil, as coisas não estão bem, mas era o melhor que poderia ser. E algo tem que ser feito. E só através desse mecanismo é que eu posso cumprir com aquilo que é a minha própria missão. Não procure justificativa para os seus males, porque elas não existem. Olha o que eles dizem aqui. A gente acha sempre um culpado para a nossa desdita, para a nossa tristeza, para o nosso problema. A família que eu tenho, o emprego que eu tenho, a cidade onde eu moro. Nada disso. Os problemas nossos, eles estão aonde sempre estiveram, dentro de nós. Aquilo que você não recebeu dos seus pais, procure criar dentro de você. É muito comum nos atendimentos as pessoas começarem aquela velha conversa: minha infância, porque eu tive uma infância difícil, uma família difícil. Gente, tudo isso estava programado. Para você estar sendo algo novo, em termos de consciência presente, mas se você mergulhar lá no seu inconsciente e for olhar a programação do passado, você vai dizer: realmente eu estou no lugar certo. Então, é importante você criar dentro de você uma realidade sua. Eu sei que é difícil quando encontramos muitas adversidades, e essas adversidades muitas vezes nos tiram a motivação, nos tiram o caminho, e os conflitos começam a se instalar de maneira insidiosa. Mas é preciso você entender que há uma necessidade premente de se fazer alguma coisa. Quando Chico Xavier, ele em 1981 foi candidato, ele foi um dos nomes citados ao Prêmio Nobel da Paz. Um repórter perguntou a ele: o que é para você a paz? E Chico disse: tenho aprendido com os meus benfeitores espirituais que a paz é algo que podemos dar aos outros sem termos para nós. E ele não entendeu: como é que eu posso dar ao outro se eu não tenho para mim? Isso está exatamente nos conflitos. Quantas vezes a gente está no meio de um conflito e a gente tem vontade e sente a necessidade de interagir com ele, principalmente aqueles conflitos familiares, mas no entanto você se contém e você oferece uma trégua ou uma paz, mesmo que você não esteja com ela dentro de você. Mas ninguém nasce com a paciência, porque a paciência é a ciência da paz. A paz não é uma coisa pronta. A paz é uma coisa que se trabalha dentro dela. A gente tem que aprender a lidar com essa paz.
Mas para que o mundo siga em paz, é preciso que a paz esteja dentro de cada um de nós que faz parte desse mundo. Veja como Chico foi bem orientado e nos disse uma grande verdade acerca da paz. Tenho visto seguidamente pessoas que desde jovem sentem mágoas em relação a um dos seus pais. É isso que a gente muitas vezes escuta e tem sido difícil para muitos entenderem. Porém, quem tem pai e mãe é o eu encarnado, é o persona, é o espírito, ou seja, isso, e não o espírito, ou seja, isso faz parte das ilusões, dos rótulos, pois na verdade pais e filhos são espíritos encarnados, e quando apresentam dificuldades na relação entre eles, devem procurar se harmonizar, pois quase certamente já vem conflitando-se há muito tempo e estão aí para um processo de uma grande reconciliação. Então, muitas vezes a gente, no meio que vive, numa relação, se estabelece os conflitos naturais, muitos de maneira mais intensa, mas a gente tem que parar para pensar e perguntar-se o que essa pessoa, o que essa experiência está querendo cobrar de mim, do meu comportamento. E não queremos agredir, muitas vezes maltratar o outro que talvez esteja sofrendo até mais do que nós. Para tanto é preciso que exista o diálogo, é preciso que haja o amor, esse amor que Jesus pediu, amar o próximo como a si mesmo. Então como é que eu posso amar o próximo se eu não tenho amor por mim? Eu não posso dar, aí sim, diferente daquilo que nós vimos acerca da paz, aí eu preciso amar me amando, para que esse amor seja verdadeiro. Pela sua capacidade de não guardar ressentimentos, pode ser avaliado o grau de evolução espiritual a que você chegou. Todos nós temos um arquivo imensurável de ressentimentos, de mágoas, de tristezas, que ali se instalam e é difícil de se tirar, porque a gente faz questão de manter. Eu sempre digo, tem pessoas que fazem aniversário de uma tristeza, de uma mágoa, de um ressentimento. Isso faz um mal enorme, porque você não liberando esses fatores, você fica como se tivesse intoxicado ou envenenado, e você mesmo é que está morrendo com esse seu próprio veneno. E alguém lhe fizer um mal, lembre-se, se alguém lhe fizer um mal, lembre-se que ele vai viver. Isso Jesus disse a Pedro, eles vão viver, Pedro. Basta a vida para retificar os erros da consciência. Não precisa a gente apontar, nem condenar, porque o próprio tempo vai fazer com que a pessoa que praticou o mal, que fez aquilo que não deveria fazer, para que amanhã ela vai ter, ela ter que se encontrar com a própria realidade. Jesus era muito objetivo nesse sentido. Eles vão viver, e quem viver, verá. Né? Quando envelhecemos, inclinamos a cabeça para baixo, para ficarmos mais próximos do coração. Isso quem disse foi um pensador. Querendo dizer que a maturidade faz com que a gente escute mais a voz da razão, saia um pouco deste campo do conflito, das ideias, do personalismo. O autoconhecimento é ver o que carregamos com o eu inferior. Plantar uma nova e produtiva vida com o eu médio e descobrir o eu superior que há em nós. À medida que você amplia e intensifica o seu campo de vibração mental, ou seja, a maneira de pensar, você vai deixando para trás as vibrações inferiores, porque a razão domina o instinto e a intuição domina a razão. Isso tudo faz parte do processo evolutivo. A gente sai da força mais bruta para a força mais suave. Muitas vezes a gente age de forma totalmente primitiva, quando agredimos, quando ferimos, não só verbalmente, como fisicamente, seja lá como for,
mas aí não faz parte da estrutura humana. Por isso que um pensador já dizia, o que falta para a humanidade são seres humanos. Ainda temos muito do nosso aspecto e da nossa experiência primitiva. Muitos espíritos vivem evitando a visão dos quadros que lhe poderiam provocar o despertar. Muitos ainda dormem o sono da carne, porque têm medo de enfrentar a sua própria realidade. Gente, nós não podemos fugir da sombra. Ela nos assusta, mas ela precisa ser entendida, porque ela faz parte da nossa vida. E para que eu possa eliminar a sombra, é preciso que eu emita mais luz. Isso, ele disse, você é a luz que brilha a vossa luz. Essa luz é a luz interior. Toda luz interior, ela não dá sombra. A sombra só é uma condição da luz exterior. Então, que para não sentir e não mudar, eles preferem não ver por vezes, nem ouvir falar do que lhes molestaria a consciência. Ou seja, tudo que mexe com o meu passado e que com certeza ele tem os meus recalques, os meus conflitos, a própria psicanálise que foi instituída pelo o grande psiquiatra Freud, era exatamente buscar no passado, lá no inconsciente, os meus recalques, as vozes que gritam dentro de nós, essa falação mental que nos acusa de um passado que com certeza tem muito a ser revisado. Mas veja que lá no início ele disse que o processo evolutivo é um processo de depuração do espírito. A gente tem que trabalhar esse lado espiritual, sair um pouco da condição material. Vivemos num mundo onde há uma predominância muito grande do aspecto da matéria, que tem sua importância, mas a matéria jamais poderá superar aquele que domina a matéria, que é o homem, através do pensamento. Tudo que você pensa, você materializa como realidade. Mas é preciso que você seja diligente e cuidadoso com o seu pensamento. Muitas vezes a gente foge de tudo isso. Quantos de nós muitas vezes evita visitar um amigo que está passando por uma dificuldade, para não se envolver com aquele problema? Quantas vezes a gente foge de uma experiência, de uma convivência familiar? Quantas vezes os pais premiam os filhos para se livrar da responsabilidade que tem que ter por ele? E isso vai trazer consequências posteriores, pode ter certeza. Nada na vida vive ou existe se não tiver uma resposta, mesmo que seja um pouco demorada, mas ela virá. Aí a gente volta a dizer, quem viver verá. A única maneira de você se tornar inacessível àqueles que, caminhando quase ao seu lado, pretendem derrubá-lo, será a de continuar subindo, deixando-o para trás. Nós temos os nossos inimigos, claro que nós temos. Nós não somos seres perfeitos em termos de conduta moral. Tanto nós angariamos e atraímos os nossos afetos, como também nós temos os nossos desafetos. Eu costumo dizer, o magnetismo é uma força polarizada. Tanto ela pode atrair, como ela pode afastar. Ela é uma força de repulsão e uma força de atração, depende do polo. A mesma força que eu uso para o bem, eu posso usá-la para o mal e obter o que eu desejo através dela. Então, é muito importante a gente não dar ouvido àqueles que muitas vezes se comungam a nós, estão ao nosso lado com o objetivo de nos querer derrubar ou fazer o mal. Porque quem fala por trás é porque está atrás. Quem vive para criticar não tem tempo para se olhar. Os bons não criticam quando muito orientam. Isso é muito importante. Aceite o mundo e as pessoas como são, só assim você continua sendo você mesmo. É uma das condições mais importantes para aceitar as pessoas, ser você. Não se confunda e não se misture com coisas que não podem ser misturadas. É como a água e o óleo.
Devido à densidade de um e do outro, eles não se misturam. São substâncias que não se miscuem, não podendo fazer isso, cada um preserva a sua condição. E é importante isso, porque as pessoas muitas vezes pensam que casamento, convivência, é um sistema correcional. Ninguém corrige ninguém. As pessoas se corrigem o tanto quanto elas querem. No dia que alguém mudar para lhe satisfazer, ela só vai fazer isso enquanto isso for interessante. Quando não for, ela não muda mais. É você querer construir num território que não lhe pertence. Nunca construa nada no outro, porque o outro é o outro. Ele mal consegue construir dentro de si, e você ainda quer invadir um território que é dele. Ninguém tem esse poder. Tenha uma convivência, por mais que você tenha a capacidade de interceder, de interferir, de interagir, mas as individualidades serão sempre preservadas. Isso é que é o importante. Eu sempre digo, o que nós temos de mais igual entre nós é a nossa diferença, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que a vida ela é tão importante, é por isso que existe e deverá existir sempre a fé. A fé é confiança, exatamente em momentos, em situações como essa. Mas a gente quer mudar, a mãe quer mudar o filho, o marido quer mudar a esposa o marido, o patrão quer mudar o... Não, gente, é preciso que haja muita inteligência e muita capacidade empreendedora na forma de pensar, para que a gente entenda as pessoas. Não há quem não tenha caído tão profundamente que desde que o queira não consiga mais se levantar. E a gente falou no início, todo desejo é fonte de poder. Por maior que seja a queda, por maior que seja a dificuldade que você está passando, ela vai acabar. Agora, ela vai durar o tempo que você nutri-la com a força que ela precisa para se manter. É preciso, como eu disse agora, você inverter o polo. Quando uma pessoa está vivendo um processo negativo, ela cria forças negativas e aquilo se alimenta. Existem pessoas que são pessimistas por natureza, são aquelas pessoas destituídas de fé totalmente. Mas é preciso que você entenda que a fé, como aqui a gente está querendo colocar, ela é uma energia potencializada, ligada com uma força maior. E essa força, ela vai lhe dar sempre o suporte para que ela seja mantida dentro de você, que é a confiança. A confiança é tudo. Porque, é como eu disse, a crença, ela é temporal. A crença, ela é mantida enquanto aquilo que você acredita existe. No momento que aquilo deixa de existir, a crença morre. É como a paixão. A paixão, ela é importante apenas como uma condição inicial. Você tem que ter paixão? Tem, sim, mas tenha cuidado, porque ela é fruto de um desejo apenas. Ela tem começo, meio e fim. Quando aquele desejo é alcançado, a paixão deixa de existir. É diferente do amor. O amor não, o amor é uma coisa tão forte, quanto mais a gente dá, mais a gente tem. Uma pessoa que ama, ela está sempre sendo nutrida por amor. É diferente de uma pessoa apaixonada. Por isso que a paixão está sempre ligada a sentimentos mais difíceis, como o ciúme, muitas vezes a inveja, a insegurança. E ninguém consegue se manter diante de fatores negativos de tanta intensidade como são esses. Então, nós não fomos programados para vivermos caídos. Na terra, não há na terra pessoa alguma, olha o que Emmanuel diz aqui. Não há na terra pessoa alguma que não se encontre sem haver passado pelo caminho do erro para acertar, da sombra para alcançar a luz, do sofrimento para melhor amar. Veja que tudo isso redunda naquilo que a gente diz. E é preciso a gente ter fé para entender uma proposta como essa. Então, consciência de culpa é porta aberta para a reparação e não... Aliás, consciência de culpa é porta aberta para a reparação e não a descida para o abismo do sofrimento. Então, a culpa, ela existe, mas ela
precisa de uma reparação. Eu não posso consertar hoje uma coisa que foi feita ontem. Por isso que Chico disse, embora eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, eu posso começar agora e fazer um novo fim. É construindo um novo que você destrói o velho. Por isso que Jesus pediu que nós fizéssemos nascer dentro de nós o homem novo e matássemos o homem velho. O que é o homem velho? São esses pensamentos que nos levam aos conflitos, à tristeza, enfim, todos esses fatores que são de natureza negativa na vida de todos nós. Veja o que Jung fala aqui de uma maneira tão brilhante. Nada podemos mudar se não nos aceitarmos. Se você não se aceitar, se você não tiver consciência de si, se você não tiver essa fé divina, essa fé que nós estamos hoje trazendo como uma realidade a ser pensada, nós não vamos conseguir mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Condenação não liberta, oprime. Se um médico que trata um ser humano precisa aceitá-lo como ele é, e só pode fazer isso quando já viu a si mesmo e se aceitou. Não é você querer estar no lugar do outro sendo você. O médico está no lugar do paciente, mas permanece sendo médico. Não, ele tem que, por alguns minutos, deixar de ser médico e ser o paciente, para saber o que é ser o paciente, principalmente num sistema como o nosso de saúde. Mas poucos param para ver isso ou fazer isso. Isso pode parecer simples, mas o simples é sempre o mais difícil. Já notou que nós gostamos de complicar as coisas, porque o simples parece ser difícil. Na vida real é preciso muita arte para ser simples, por isso a aceitação de si mesmo é a essência do problema moral e a prova real da concepção da vida de uma pessoa. Olha como Jung vai fundo com todo o seu pensamento dentro dessa realidade tão nossa, que eu dê comida ao mendigo, que perdoe uma ofensa, que ame meu inimigo, em nome de Deus. Tudo isso são, sem dúvidas, grandes virtudes, é verdade. O que eu fizer ao mais ínfimo dos meus semelhantes, estarei fazendo a Deus. Essa fé, que essa comunhão com Deus. Mas, se eu descobrir que o mais ínfimo dos meus semelhantes, o mais pobre dos mendigos, o mais atrevido de todos os ofensores, o próprio demônio, estão todos dentro de mim, e que eu mesmo preciso das esmolas da minha bondade, que eu mesmo sou o inimigo que precisa ser amado, o que acontecerá comigo? É a nossa realidade. Você é aquilo que você cria e nutre dentro de você como força do seu pensamento. Tudo é o que o pensamento manda. Fosse o próprio Deus que tivesse chegado a nós nessa forma desprezível, nós teríamos renegado 1000 vezes. É essa fé que a gente tem falado. Veja como ele diz. A gente faz a caridade, a gente ajuda, a gente apoia, a gente faz uma revolução no mundo ou para o mundo. E essa revolução, ela não tem que ser feita em nenhum lugar, senão dentro de nós. É você com você mesmo. Eu costumo sempre dizer, você veio só, você está só e vai embora só. É melhor você começar a se entender com você. Não é querer fazer uma apologia a um individualismo exacerbado, não. Mas como é que eu posso amar se eu não me amo? Como é que eu posso dar aquilo que eu não tenho? Essas forças, elas têm que ser nutridas, mantidas e criadas dentro dessa fonte, e essa fonte é você. Não se sinta senhor da razão, porque nem a obra do universo ainda foi concluída por Deus. A sua opinião, ela é sua, somente sua. Tem um momento engraçado, interessante, que diz que Buda pregava numa daquelas praças lá da Índia, e um homem no meio da plateia começou insultando Buda. E de uma maneira tão grosseira que começou a irritar os próprios seguidores de Buda.
E Buda, quando terminou a sua preleção, suas brilhantes orientações, ele se aproximou do homem e disse a ele: isso que você está querendo me dar é muito importante para você, porque você chegou até a gritar, portanto eu quero lhe devolver. E é assim que a gente tem que fazer com as agressões, é devolver o que é dele. Eu costumo sempre dizer, quando uma correspondência não encontra o endereço, volta para o emissor. Então a gente tem que fazer isso com a ofensa. As pessoas estão envenenadas e estão querendo nos envenenar. É aquela paz que Chico Xavier nos falou. Você tem realmente, e nesses momentos, o desejo de rebater. É verdade, até por um sentido de preservação moral, você muitas vezes se sente desmoralizado, agredido, ofendido, mas ele está dizendo o seguinte: aquele que está nos ofendendo, nos agredindo, é porque ele está ofendido e agredido por ele mesmo. Ele quer jogar em nós aquilo que ele está sentindo nele. Porque quem ama só dá amor. Quem odeia, só dá ódio. E aqui, para finalizar, nós vamos falar só alguns itens dos 33 Código Penal da Vida Futura, que eu acho muito interessante, para a gente poder fazer um fechamento desse nosso pensamento dessa noite com relação à fé. E ele diz aqui: o Espiritismo não se utiliza da sua utilidade particular para formular um código fantasioso. Porque ele fala aqui, Código Penal da Vida Futura, né? A sua lei no que diz respeito ao futuro da alma, a alma é o espírito encarnado, se baseia na observação dos fatos e pode ser resumida da seguinte maneira. Eu coloquei só 3 itens aqui para a gente ter uma ideia do que seja esse Código Penal da Vida Futura, dentro dessa realidade que nós estamos tentando passar, que é sobre a fé. No item 1 ele diz: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições da qual não se libertou durante o período em que viveu na Terra. A gente está levando a mesma bagagem, a gente está levando os mesmos pensamentos, os mesmos conflitos, mas também vamos levar os nossos amores. Mas aquilo que precisa ser corrigido, lá será retificado. E nós vamos ter que voltar para o cenário aonde nós cometemos o ato. Por isso que ele diz: o criminoso volta sempre para o local do crime. E nós vamos voltar para o local onde nós cometemos os nossos erros para retificarmos de forma objetiva. Lá a gente tem uma ideia. O seu estado feliz ou infeliz dependerá do seu grau de pureza ou de suas imperfeições. Ele coloca aqui 2 fatores que são naturais na nossa vida. Ela é dicotômica, nós temos um lado sombrio e um lado luminoso. Todos os 2 lados serão avaliados, vistos, e nós vamos ter que trabalhar. É o que eu digo sempre, quando a gente volta para uma escola como repetente, naquelas matérias que a gente conseguiu aprovação, a gente só faz crescer, mas a dificuldade está naquela que nos reprovou, porque ela vai continuar sendo um peso na vida da gente. E esses problemas, eles estão exatamente provocando em nós, o mais rápido possível, a solução. No item 5 ele diz assim: o sofrimento está intimamente ligado à imperfeição. Veja bem, ele não fala aqui na condenação, no erro, na maldade, ele fala na imperfeição. Ou seja, nós não somos maus, nós somos imperfeitos. A imperfeição provoca fatores dessa natureza. Assim como a alegria está ligada à perfeição. Eu não falei da lei, a lei natural, que é a lei de Deus. Quando dela nos afastamos, nós incorremos nos nossos erros. Essa lei trabalha com a perfeição, porque a lei tem que ser perfeita para ser estabelecida e cumprida. E a lei de Deus, ela é interrogável, porque ela é uma lei absoluta. Desse modo, a alma traz consigo o próprio castigo ou o próprio prêmio. É isso que nós vamos levar daqui. Onde quer que ela se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. Vai para o céu, vai para o inferno, nada disso. O céu e o inferno já está dentro de nós há muito tempo, sempre esteve. Porque o céu e o inferno não é um lugar circunscrito, é um estado de consciência. O inferno está em toda parte onde existem almas sofredoras. E o céu também está em toda parte onde existem almas felizes. Daí a gente agora saber para onde é que a gente vai. O que você vai levar daqui é o que você tem como bagagem interior. São os seus valores
Valores esses que nem a traça rói, nem a ferrugem corrói. O bem e o mal que fazemos, no item 6 ele diz, o bem e o mal que fazemos resulta das qualidades que nós possuímos. É uma medida bem justa do que diz respeito ao bem e ao mal, que está ligado às nossas qualidades. O espírito sofre pelo mal que praticou. Claro que nós temos que sofrer. Por isso que nós estamos no mundo de provas e expiação. Por quê? Porque nós temos pendências muito grandes nessa área do comportamento moral. Ainda fazemos coisas que não deveríamos fazer. Coisas muito primitivas da natureza humana. Um dia nós vamos ter que nos libertar de tudo isso. Para tanto é preciso que a gente busque o que eles chamam de redenção do espírito. O que é a redenção? É a libertação total. Quando a gente não precisar mais estar aqui vivendo uma experiência tão pobre para um espírito de uma natureza tão sublime que somos nós. Porque se você não acredita em você, o problema é seu. Mas ele acredita. Porque ele não nos colocaria diante de uma experiência tão difícil se ele não acreditasse que nós poderíamos superar. Então nunca desista dos seus sonhos, nunca tenha medo da verdade, porque tudo isso está sendo colocado como material para o seu processo de crescimento interior, jamais como castigo, como muitos pensam. O bem e o mal que fazemos resultam nas qualidades que possuímos. E finalmente, o espírito sofre pelo mal que praticou. Se ele prestar atenção nas consequências do mal praticado, compreende melhor os seus inconvenientes e trata de se corrigir. Veja que ele fala de uma corrigenda. Eu tenho que me corrigir. Então, quando eu cometo um erro, não adianta eu ficar mais querendo consertá-lo. Não adianta querer tapar esse buraco com qualquer coisa. É preciso você entender que o ato foi praticado. O ato aconteceu. E você só pode resolver ele praticando algo que tenha um valor maior. Porque eu digo sempre, uma força maior vai estar sempre se sobrepondo, eliminando uma força menor. Mas em todos os momentos da vida nós temos que ter fé. E a fé é exatamente essa. Em qualquer época da humanidade, ela tem que ser confrontada frente a frente. Se você não acreditar, não se deixe levar por um sistema de crença. Vá buscar os meios para se fortalecer diante daquilo que você considera como sendo sua fé. Porque é confiança em você, confiança na vida e principalmente confiança em Deus. Aqui fica o meu boa noite e até o próximo sábado.